Aqui é a parte 2, né? Vamos lá, parte 2. Então preste bem atenção. Então você tem inimigo no trabalho, você tem inimigo nas ruas, você tem inimigo na vizinhança. Ou seja, onde você for, você tem inimigo. Tá entendendo? Mas vai que você tem alguma espécie de problemas aí mais apurado, né? Que vai agravar mais a situação. E você tem que entender o seguinte, que Jesus disse bem assim, ó, tome cada um a sua cruz e me siga, sabe? Disse Jesus, cada um tome sua cruz e me siga. E cruz é isso, só quem carrega a cruz, quem é Cristo, tá entendendo? Quando a palavra de Deus fala Cristo, é que você, né? Você tem um ser dentro de você, que é o ser espiritual, que ele tá ali, pronto para qualquer espécie de embate de guerra, de batalha. Seja ela qual for, meu irmão, quando vier, esse espírito está pronto, segundo Jesus. A carne não. Quando a carne vir, os problemas ela recua. O Cristo não. O Cristo suporta. Tá entendendo? Os problemas. O mundo está desabando sobre ele, o Cristo está ali. O homem não, meu irmão. O homem, quando o mundo está desabando, ele quer recuar, ele quer retroceder, ele quer até se suicidar. Foi o caso de inúmeros homens de Deus, né? Como foi o caso aqui de Moisés. Moisés pediu para morrer mesmo. Davi pediu para morrer mesmo. Você vê, ter só a ideia de Davi. Davi foi tão perseguido, mas tão perseguido a tal ponto de ele se infiltrar, né? O homem que um dia derrotou o gigante Golias, que era filisteus, inimigo de Israel, dando a vitória a Saul e ao seu exército, respectivamente falando, aquele contingente de exército medrosos que Saul tinha, quem deu a Davi, quem Deus usou como instrumento foi Davi. Só que aquela questão, né? Davi dá a vitória, Deus dá a vitória através de Davi, e aí Davi começa a crescer, as mulheres começam a clamar Davi, dizendo, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Aquilo ali começou a mexer com o coração e o ego de quem? De Saul, que Saul acho que sofreu de síndrome do ostracismo, né? Ele achava que ele era o bambambam, ele era insubstituível, ele era extremamente narcisista, tá entendendo? Então o que foi que aconteceu? Aconteceu, meu amigo, que ele começou então a perseguir Davi, mas perseguir a tal ponto de Davi um dia, pasmem, né, virar à esquerda, meu irmão. Davi era de direita e virou à esquerda. Ele foi ajudar o exército da esquerda, ele foi, né, para o exército da esquerda. E com o exército da esquerda, ele ia guerrear contra quem? Contra Israel, o próprio povo dele, o povo que se chama de Deus. Por quê? Porque houve sim uma perseguição mais tamanha e um embate tão profundo que Davi, que um dia derrotou o filisteu, o gigante Golias, com sua funda, agora com o tempo de tanta perseguição de Davi, ele mudou, né? E virou para o lado de esquerda. O dia que Davi virou, né, esquerdista, foi nesse exato momento em que ele passou a tentar prestar serviço aí de guerra com, com para os filisteus, né? Ele ia prestar serviço militar aos filisteus e um dos serviços era destruir com Israel, mas Davi só estava ali com seus homens, né? Muito por conta da perseguição de Saul. Então, até Davi sentiu na pele, né, o que é perseguição. Jeremias também sofreu tamanha perseguição, ou seja, ele sozinho contra um reino que não entendia ele. Jó, meu irmão, passou aqueles flagelos todos ali, sabe? E todos esses homens teve que aflorar nele o incrível Hulk dele, né? O Superman dele, que era quem? O Cristo, o Avatar,
que era, na verdade, o ser espiritual dele. Quando, Paulo falou, né? Quando estou fraco, aí que estou forte. Muito por conta de que o eu espiritual, o eu, né, interior, ele vai aflorar a tal ponto, né, de tomar agora a rédea da vida do ser humano, né, que é o material, que é o físico, que é o homem, e agora tomar a iniciativa na direção de Deus e começar a trilhar caminhos, desbravar caminhos, né, derrubando mato, derrubando, sabe, sei lá, montanhas, né? Enfim, por quê? Porque o homem espiritual, sim, ele que é forte. Mas para não ficar só nas minhas palavras, né, vocês podem observar que teve um homem chamado de Nelson Mandela, o cara ficou, meu irmão, anos preso, anos preso. Ele só conseguiu, né, não perder sua insanidade mental, muito por conta de quê? Muito por conta de que o cara ficou quase, eu acho que 50 anos preso, ou foi mais, não sei, não me lembro, mas foi muitos anos. Mesmo estou falando de 50 anos preso, tô chutando por alto. Meu irmão, se você ficar um mês preso, confinado, entre quatro paredes, já é o suficiente para você ficar maluco. Imagine 50 anos. Então, ali em Nelson Mandela, aflorou o eu dele, o quê? Espiritual. O Cristo dele, que suporta todas as coisas, é o nosso Hulk. Tá entendendo? É o nosso super-homem. É o nosso eu espiritual. Que, que Jesus falou isso. Em mim, vocês têm força. Então, você só tem força quando a equação de Deus ela vai ser predominante na sua vida. Quando você não vê mais sair de nada e que você está fraquejando, humanamente falando, você tá um caco, você está fraquejando. Você não está indo mais para lugar nenhum. Aí entra, então, ensina o seu eu espiritual, o seu Cristo, o seu avatar, o seu Hulk, o seu super-homem. Ele agora vai tomar as rédeas, né, através da direção de Deus, claro. Deus vai interagir com você e Deus agora vai conduzir você por caminhos de glória e vitória. Tá entendendo? O mal da pessoa é que ela resume a vida dela em querer ser rica. Os seres humanos é assim, eles querem competir, eles querem ser ricos. E não foi isso que Jesus prometeu. Como Augusto Cury falou. Augusto Cury disse o seguinte: ninguém fique pensando que Jesus prometeu o céu, o paraíso, sabe? Muitas mulheres, tal, não. Esqueçam isso. O que Jesus prometeu, meu irmão, são as promessas. Agora o caminho é árduo, porque é cheio de espinho, meu irmão. É cheio de espinho e dói. E a cruz é pesada, mas só pode suportar a cruz não é um homem não. Porque quando o homem está na direção, vai acontecer o que aconteceu com Moisés. Ele vai pedir para morrer, vai acontecer o que aconteceu com Jonas, vai pedir para morrer, vai acontecer o que aconteceu com Davi, vai virar esquerdista, vai para a esquerda, vai prestar serviço ao inimigo que um dia ele derrotou, como ele derrotou Golias e os filisteus. Tá entendendo? Então, quando o homem está na direção, vai acontecer o que aconteceu com Jeremias, com Jó, com Elias, homens que eram de Deus, mas porém pediram para morrer. Porque o homem comum, ele não suporta o embate da vida. Mas o homem espiritual, o homem interior que reside dentro de cada um de nós, ele sim, ele suporta. Mas esse homem só vai suportar se você estiver nutrindo ele, alimentando ele com jejum, oração e lendo a Bíblia. E conexão com Deus. Perder tempo com Deus. Se você não puder estar jejuando, porque muitas vezes não tem o que comer, já é um jejum, né? Já é uma consagração. Mas orar, vigiar e ler a Bíblia é essencial. Tá entendendo? Então, para não ficar só na Bíblia, você vai ver que Martin Luther King, Martin Lutero, tá entendendo? Mahatma Gandhi, foram homens que tiveram missões aqui gigantes. Mas eles não sucumbiram muito por conta de que eles afloraram dentro deles o eu espiritual.
que sustentou a história desses homens, certo? Porque você vai ver que Davi, Moisés, Jonas, Jeremias, Jó, entre outros, Elias, eles pediram para dar o ponto final na vida dele. Eles queriam dar ponto final, mas o dono da história, que é Deus, ele sempre tem o melhor, porque os pensamentos de Deus não somos nossos pensamentos. Deus sabe como a história de cada um de nós vai acabar. E nós não sabemos disso. É por isso que o eu humano, certo? O homem, ele não consegue, o homem comum, entender as coisas de Deus. Então, quando o homem ele se vê em uma tempestade impetuosa, sabe? A tal ponto de ele se perder nela, o homem ele quer recuar, tá entendendo? Mas o homem espiritual não. Ele tem fé em Deus, ele vai trilhar, ele vai caminhar, adentrar e passar a tempestade, sabe? Ele vai romper a tempestade. E esses homens aí que eu acabei de falar, Elias, Jeremias, Jonas, Moisés, Davi, entre outros, Elias, eles, na verdade, pediram para morrer, mas como Deus tem a caneta da história de cada um de nós nas mãos, Deus deu ponto de seguimento e você vai ver a riqueza da Bíblia, né? Os salmos foram construídos, nós sabemos como foi que terminou a vida de Elias, né? Eliseu ungiu um rei e também ele viu a morte de Jezabel, né? Agora, outros homens que não estão na Bíblia, mas que suportaram situações muito difíceis, como Nelson Mandela, Martin Luther King, Martin Lutero, né? Esse tem mais esse Abraham Lincoln, né? Aquele presidente dos Estados Unidos, 13º presidente dos Estados Unidos, o cara sofreu muito, meu irmão. Sofreu muito. Então, esses homens tiveram sim embates, decepções, frustrações extremamente grandes, mas só venceram por conta da resiliência que o homem interior é que dá. Porque o homem comum ele cai fora, meu irmão. Ele cai fora, tá entendendo? E no momento mais difícil, a equação de Deus é essa. É que na equação do homem, o homem físico é o que é o forte. Mas na equação de Deus, o homem espiritual que é forte. O homem espiritual é o que é o forte. Já na equação dos homens, o homem exterior, sabe, o homem comum é o mais forte. Aí Paulo entra e diz assim, ó, quando eu estou fraco, aí que sou forte. Aí Paulo está mostrando a equação de Deus e vai aplicar essa película de equação na existência e vai vencendo aí, né, inúmeras situações, tá entendendo? Então, é por isso que a gente não devemos desistir, em hipótese alguma, nem baixar as guardas, nem tentar suicídio, tá entendendo? Porque se esses homens de Deus como Moisés, Davi, Jeremias, Jó, Elias, etc., fossem se suicidar da ponto de final às suas vidas, a história da Bíblia não teria muita história para contar, tá entendendo? Porque quem dá o ponto final das coisas é Deus. Ele diz bem assim, ó, eu sei os pensamentos que eu tenho, e os pensamentos de Deus são bons, são maiores que os nossos, e mais. Ele sabe o fim antes do início, ou seja, ele tem o domínio total da história. Eu não sei como minha história e a sua história vai acabar, mas Deus sabe, tá entendendo? Agora, o problema é você não ficar achando que a vida é um paraíso, que todo mundo é seu amigo, que todo mundo que te quer bem. Porque se você for pensar assim, meu irmão, a vida vai te enfregar na cara outras situações não muito agradáveis, tá entendendo? Como disse aqui a música do Paralamas do Sucesso, se eu não me engano é Paralamas do Sucesso. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão, tá entendendo? Você vê que o próprio Paulo, né, ele deixou algo bem claro aqui, ó. Ele foi para a Ásia, no momento que ele foi para a Ásia, ele passou uma situação tão, mas tão difícil que ele falou que não ia viver não.
Veja o que Paulo disse aqui, ó, para a gente encerrar. Porque não queremos que ignorais a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, sabe? De modo que tal, de modo tal que da vida desesperamos. Ou seja, veio uma situação contra Paulo, mas tão superior àquela que ele pensava, mas ele só suportou por quê? Porque ele estava preservado pelo homem interior, que é o Cristo. Porque se você botar um homem exterior para, sabe, tomar as rédeas da vida, meu irmão, você está tomando, você está colocando o homem, ou, tipo assim, um homem exterior está na esfera fêmea, o homem interior está na esfera macho. Então, quando você está com um homem exterior, né, no volante ali, ele só vai dirigindo enquanto está fazendo sol, né? Tá dirigindo, tá fazendo sol, tá tudo bom, né? Comendo, bebendo, curtindo isso e aquilo. Mas quando vê os dias maus que a Bíblia fala e nos adverte, aí não. Aí ele quer se suicidar, ele entra em depressão, ele quer morrer, ele quer fugir, ele quer se esconder, tá entendendo? Ele quer dar cabo da própria vida. Mas aí um homem interior que vive na esfera macho, na esfera espiritual, o homem de Deus, o Cristo, o Avatar, esse não, esse avança. É por isso que muita gente não desistiu nas suas vidas, muito por conta de que o homem interior que tomou a rédea, porque o exterior queria voltar. Veja aquele caso de Ló, né? Ló, você vê que Ló, como cabeça, ele queria avançar, sair da terra de Sodoma e Gomorra. Mas a mulher dele ficou procrastinando. Quando ela não conseguiu sair, ela tentou voltar. Você vê, Ló sai e ela volta. E quem foi que se lascou em banda? A mulher de Ló. O que é isso? É esfera. Você vê que o homem interior representa isso. Representa o macho, um homem que suporta as coisas. Já o homem exterior representa a fêmea, que quando o bicho pega, meu irmão, aí não. Aí alguém tem que me defender, alguém tem que fazer alguma coisa por mim, alguém tem que trabalhar por mim, alguém tem que se sacrificar por mim, que eu não aguento. Tá entendendo? Então, aí mete um punhado de desculpa em um punhado de desculpa em outro, sabe? Mas não assume nada. Mas o homem interior não. Ele se cala e vai seguindo, né? Como o Cassini diz, vou seguir os passos de Jesus. Vou levar consigo a minha cruz. Se o espinho estiver em meus pés, eu vou descansar nos passos de Jesus. E aí vai seguir, meu irmão. Tá entendendo? Isso é triunfar, vencer, sabe? Isso é ser o Cristo. Tá entendendo? Cristo é isso. Então, nós nascemos para isso. Por isso que a Bíblia diz aqui, ó. Porque para isso fomos chamados, pois Cristo também sofreu, deixando exemplo para que sigais as suas pegadas. Tessalonicenses, a fim de que ninguém fraqueje diante dessa aflição, porquanto está bem informado de que fomos, fique bem informado de que fomos destinados para isso. Ou seja, não tem para onde você correr. Fomos destinados para isso. É vencer ou vencer e acabou.